iniciar, beleza, então já é outra coisa agora. Deixa eu tirar isso aqui. Não, deixa eu botar aqui. Deixa eu pensar. Atividade, certo? Qual vai ser a atividade, né, que vocês vão ter que fazer? Infelizmente só vale um ponto, tá? Eu não posso fazer mais do que isso não. Porque a prova vale 5, não é isso? Você sabe, né? A prova vale 5 pontos, não é isso? Cada atividade do encontro presencial vale 1 ponto, né? Ou seja, se você acertar a prova toda, tira 5, né? Tem peso 5, não é isso? E se fizer toda a atividade e tiver tudo certinho, mais 1 ponto cada atividade, daria 7, né? 5 mais 2, 7. E as outras pontuações são daquelas atividades de fórum, não é isso? Desculpe, das semanas, né? E participação no fórum, né? Beleza, então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu achar onde é que tá a pasta. Tá aqui a pasta. Ops, não é essa não? Não, é essa mesmo. Professor, a prova vai ser virtual ou presencial? Não, a prova ela é sempre presencial, tá? Esse encontro é porque parece que a CAPES, ou não sei quem aí, não mandou o dinheiro, tá certo? Então é por isso que só acabou indo os professores do 4º período. Não foi nem o do 1º período. Teve algum problema com verba aí. Então por isso que a gente acabou não tendo essa aula presencial, ok? Mas as provas são presenciais. Como também seria a segunda chamada, né? Tem a prova, não é isso? E depois tem a segunda chamada, né? Então elas seriam presenciais lá no polo, tá? Agora, deixa eu pensar aqui assim. Deixa eu abrir aqui. Inclusive vocês podem até abrir. Deixa eu passar o link para vocês aqui no chat. É a descrição da atividade, tá? Eu vou passar o link aqui no chat, onde é que ela tá. Deixa eu só conseguir me orientar aqui. Tá no disco T, gravações. Aqui, pronto. Deixa eu só confirmar que tá funcionando, tá? Aí eu passo para vocês. Deixa eu abrir na janela anônima, tá certo? Que aí eu não tô nem logado, não é isso? Ou seja, qualquer pessoa consegue entrar, tá bom? Aqui, ó. Esse aqui é no meu computador, tá certo? Uma aba anônima. Vou colar aqui. E funcionou. Tá vendo aqui, né? Então vou abrir esse primeiro cara aqui, tá? Deixa eu botar o link aqui no chat. Cadê o chat aqui? Pronto, acabei de postar no chat, tá certo? Então, quem tiver condições pode clicar, que deve abrir esse carinha aqui. Ou vai abrir o teu aplicativo Drive, não é isso? Nessa pasta, tá? Então tá aberto para todo mundo. Então qual é a ideia? A atividade está descrita nesse arquivo PDF aqui, tá certo? Vou clicar nele aqui. Então tá aqui a atividade, tá? Depois eu mudo pro meu computador que fica melhor a tela. Então tem 7 páginas de lero-lero. Eu vou explicar para vocês, tá? E aqui, tá vendo? Ó? O que eu quero basicamente que vocês façam é criar um documento Google que vai ser esse arquivo aqui, ou seja, uma prova que você vai aplicar, por exemplo. Tá vendo aí? Tem a logomarca, né? Esse lugar que você está trabalhando, tá? Se fosse uma escola, né? O estado, sei lá o que, município, né? Aí eu coloquei aqui o título, né? Segunda atividade avaliativa. Vejam que eu fiz uma tabelinha, tá? E uma tabelinha chatinha, tá certo? Porque estão vendo aqui que é pontilhado, né? E no caso, como o fundo é preto, o pontilhado é branco. O fundo é branco, o pontilhado é preto. Então fiz bem chatinho mesmo, para praticar um bocado de coisa. Então tem essa tabela aqui, tá certo? A única coisa que vocês vão preencher aqui é o nome de vocês, a matrícula, o polo e o tutor virtual do polo de vocês, tá bom? E aqui, tá vendo? Eita caramba, eu não consigo rolar direito, né? Deixa eu ver se eu consigo rolar aqui, tá vendo? Aí tem um lero-lerozinho, né, pequenininho, 2 colunas. Aí vem a primeira questão, tá? E estão vendo aqui a imagem, ó. Eu coloquei a imagem. Lembra quando você clica na imagem, você pode selecionar as opções, né, de como essa imagem vai estar em relação ao texto. Então eu coloquei um exemplo. Normalmente eu não faço isso, tá? Eu só faço isso quando por exemplo, uma merrequinha cai em outra página. Pô, eu vou gastar mais uma página por causa da merrequinha. Então eu tento ou diminuir um pouquinho a imagem, não é isso? Ou jogar a imagem no meio do texto, não é isso? Que aí você economiza um espaçozinho.
Em artigo científico você não tem opção, né? Isso, a imagem tem que ficar separada, né? Figura, tabela, né? Assim, ele fica separado do texto, né? Então aqui para economizar espaço, né? Isso eu formatei desse jeito e é desse jeito que eu quero ver vocês fazendo, tá? As alternativas, estão vendo aí? 3 colunas, né? E aí, só tem 2 questões, tá? Porque eu queria que vocês praticassem isso aqui. E a segunda questão seria como se fosse uma questão aberta. E aí, estão vendo aí, né? Tem a tal da equação, não é isso? Beleza? Então, escreve esse lero, faz a equação. O texto já está... Vocês têm o texto também, tá? A princípio, quase todo o texto vocês têm. E aqui, tá vendo? Tem uma nota de rodapé, estão vendo aqui embaixo. E estão vendo como eu estou numerando as páginas da prova? É assim que eu quero, tá? Esse 1 e esse 3 não foi colocado na mão, tá certo? Quem colocou foi o aplicativo, tá? Então a ideia aqui é exatamente essa. Tá vendo aqui folha de rascunho? Folha de rascunho é um texto que está no lugar chamado cabeçalho, tá? E ele vai repetir em todas as páginas. Beleza? Aquela logomarca do IF, ele só fica na primeira página. Beleza? Então, ó, a numeração lá atrás. Se eu botasse mais uma página, esse 3 viraria 4. E tudo de forma automática, né? Então é como se fosse uma prova, não é isso? E tem 2 folhas de rascunho, né? Eu não gosto de entregar papel solto para aluno, tá certo? Vocês sabem o que acontece com papel solto, né? Ficar trocando de mão, né? Então, normalmente, né, quando eu faço prova e precisa de algum cálculo, já vai junto o papel grampeado. E não pode soltar, né? Tem que ficar grampeadinho, ficar juntinho mesmo. Massa? E aqui, ó, é a descrição, tá certo, do que vocês têm que fazer. Você leva tudo aqui a descrição. Então não adianta ficar parecido. Eu posso fazer um print screen disso aqui, não é isso? Eu posso fazer um print screen, pegar essa imagem, colocar no documento, puxar as bordinhas e parece, não é isso? Que tá ok. Não, tá errado, 0. Tá? Só tem 2 imagens nessa prova. A imagem de cima, que é logo a marca do IFPE, e a imagem dessa planilha aqui. O resto não pode ser imagem. O resto tem que ser feito, tá certo, usando os recursos da planilha. Desculpe, documentos Google. E aqui, ó, eu só mostrei o primeiro arquivo, tá vendo? O segundo arquivo é um texto, tá? Vou abrir ele. Então, tá vendo aqui, ó? Eu tô dizendo de onde eu peguei essa imagem. Você pode, inclusive, copiar daqui a imagem, tá? Não tô entendendo porque... Estão vendo aqui acesso para editar? Você não pode editar, estão vendo? Vocês têm que fazer uma cópia, tá? Então lembrem disso aí. Ou download, né? Quem tiver no computador ou tiver no celular pode fazer um download, tá certo? Das coisas que estão aqui, tá? Eita, abri sem querer. Eu não estou conseguindo selecionar todo mundo, né? Por algum motivo. Bem, eu acho que é porque eu também estou no... clica aqui, tá certo? Em 3 pontinhos. E aí você tem a opção... Ai, caramba. Aqui, fazer download, né? Então vocês podem fazer o download, né? Ou no caso, fazer uma cópia, tá certo? Você pode escolher a opção fazer cópia, tá? Aí ele vai fazer uma cópia no drive de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A princípio, se você abrir esse documento, você pode copiar essa imagem aqui, tá? Se você clicar em cima dele, você copia. Aí o que é que eu estou dizendo? Eu peguei a imagem desse endereço, tá? Eu quero que você... Essa imagem, na verdade, ele tem um monte de espaço em branco aqui embaixo, tá? Deixa eu abrir aqui essa imagem aqui. Estão vendo que tem esse monte de espaço em branco? Pois é, né? Eu não quero isso não, tá certo? Então você vai ter que tirar esse espaço em branco aqui debaixo da imagem, tá certo? E essa imagem, quando você colocar na prova, ele vai ter 6,5 centímetros de largura, tá? Ou seja, nesse carinha aqui, ó. Ops, aqui, tá vendo? Essa imagem tá com 6,5 centímetros de largura. E a altura tem que ser mantida proporcional, tá bom? Eu não tenho a menor ideia qual a altura, mas tem um botãozinho lá que, né, isso mantém ele proporcional. Não é para fazer no olho, tá? Cadê sim? Então isso dá conta, né? Isso da imagem que está no cabeçalho da primeira página. E é só no cabeçalho da primeira página, ok? Vou fechar aqui, tá certo? Vou voltar lá. A imagem está aqui. E esse aqui é aquela planilha, tá? É só a planilha. Ops, tô vendo aqui? Mas se você abrir esse texto aqui dele, tá vendo aqui, ó, esse documento, tá? Vai estar dizendo de onde eu peguei essa questão. Tô vendo aqui o endereço, né? E o texto tá aqui, tá vendo?
Então você pode simplesmente copiar esse texto aqui todinho, colar e depois formatar. E o gráfico também está aqui, tá? Então você poderia, a princípio, né? Eu não consigo, lembrando que eu não estou no modo edição, né? Eu estou só com o modo leitor. Então você pode copiar tudo daqui, tá? E colocar na tua prova. Essa imagem aqui também tem 6,5 centímetros de largura, tá? E aí você tem que também manter as proporções. E a imagem tem que estar na mesma posição e formatado do jeito que está naquele PDF. E essa questão, a primeira questão, o alinhamento que tem que ser usado é justificado, tá? E as alternativas tem que estar em 3 colunas, tá certo? Então, se a gente olhar aqui, estão vendo aqui, né? Então a imagem aqui tem 6,5 cm de largura, tá bom? O enunciado da primeira questão, ele está justificado, tá certo? E a imagem tem que estar desse jeito, tá? Somente uma linha em cima, beleza? E uma linha entrando aqui embaixo, tá? Desse jeitinho aqui, com 3 colunas, tá certo? E veja que o texto, o enunciado da segunda questão não está justificado, ele está alinhado à esquerda, mas também está escrito lá, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. A segunda questão está aqui, tá vendo? Texto alternativas. Então tá aqui, de onde eu tirei essa segunda questão, tá? Ela, na verdade, é uma questão fechada, tá certo? Eu só fiz aberta para vocês terem ideia de como fazer para inserir páginas em branco. Foi só por isso. Ela é, a princípio, a questão fechada. E esses carinhos aqui em vermelho, tá vendo? Ó, é para usar a equação, tá? Dá para fazer, tá certo? Sem equação, tá? Dá para fazer sem equação. É só botar itálico, beleza? É só escrever o C e formatar esse C aqui, tá vendo aqui? É só escrever e formatar com itálico, tá? Mas não quero saber disso, tá? Eu quero ver uma equação aqui no lugar do C, só no C. E eu quero ver a equação aqui no R igual a 2. Massa? Então dá para fazer tranquilo sem equação. Esse cara aqui não. Esse cara aqui definitivamente não é isso. Tem que ser uma equação. Beleza? Mas eu quero os 3 como equação, tá? Aí aqui eu estou lembrando, né? Esse alinhamento é a esquerda do enunciado. E ele não tem alternativas, não é isso? Porque é uma questão aberta. Massa? Então, tudo que você precisa para a primeira questão e para a segunda estão aqui, ok? A imagem da logomarca está aqui, né? Está no próprio texto. E aqui tá, é somente aquelas 2 linhas que tinha entre a tabela e a primeira questão. Tá vendo essas 2 linhas aqui? É só esse textozinho aqui, tá certo? Então, se você for nesse arquivo aqui, ó, texto em 2 colunas entre tabela e primeira questão. Então, estão vendo aqui, né? Esse é o texto, beleza? Então, né, você pode copiar e colar lá no seu documento, beleza? Então, mostrei de forma genérica, né, isso? Como eu quero isso aqui, tá? Ok. E aqui vem os detalhes, tá certo? Então, aquela ideia, né? Não adianta ficar parecido. Você tem que usar os recursos corretos. As numerações não são feitas manualmente, né? A logomarca do IFPE, ela não é a imagem que está simplesmente no topo da página. Deixa eu aumentar aqui. Tá? A logomarca não é a imagem que está lá em cima. Ele está num lugar chamado cabeçalho. Se eu quisesse, eu poderia fazer ele aparecer em todas as páginas, mas não quero. Eu quero só na primeira. Porque nas outras páginas eu quero o texto folha de rascunho. No cabeçalho. Tá certo? E aqui é aquilo que eu acho que tenho comentado com vocês, né? Vocês só vão fazer 4 coisas diferentes, tá? Que é colocar o nome, né? Isso, a matrícula, o polo e o tutor do polo. E a ideia é que vocês viram, né? Que essa atividade também substitui a nota da primeira, né? Isso. Então, se sua nota nessa for melhor que o da primeira, tá? Então, troca a nota da primeira e bota dessa. Se essa for pior, fica da primeira. Quem não fez, né, por algum motivo, a da primeira, do primeiro encontro, esse é exatamente o que foi feito no primeiro encontro, né? Isso, que era compartilhar, né? Só que a diferença qual é? Aquilo deu confusão, porque muita gente acabou, né, mudando a propriedade da pasta. Então, as pessoas só ficaram como leitor. A diferença qual é? Esse compartilhamento é seu. Você vai criar um documento no seu Google Drive, tá? E você vai compartilhar ele com a gente é a equipe, né? Com o tutor do seu polo e comigo, né? Como professor formador, tá certo? Então a primeira coisa, né, que você vai fazer é dizer que ninguém, exceto as pessoas especificadas, tem acesso ao documento. Massa?
Mesmo que alguém pegue o link, ele não vai poder abrir, tá, o documento. O tutor virtual ou tutores, né, se no caso tiver mais de um, Águabelas tem mais de um tutor, não é isso? Você vai colocar os 2 tutores e vai dar permissão total para eles. Eles vão poder fazer o que quiser, inclusive remover o documento. Que obviamente eles não vão fazer, né? Mas eles precisam ter esse privilégio, porque senão eles não vão conseguir verificar se vocês fizeram a atividade correta. Então isso também significa que se vocês errarem, tá certo, em atribuir o privilégio correto, a nota vai ser 0, tá? Porque não tem como verificar se você fez certo se não tiver essa permissão, ok? Errou na permissão, lascou. Não tem como verificar, a nota é 0. Ah, mas tá igual. Não tem como verificar. Como é que eu vou saber se foi a imagem que foi colada no documento ou se foi um documento feito corretamente? Não tem. Beleza? Então, tutor como editor e eu, professor formador, tá certo? Eu tenho que ser colocado como um cara que pode modificar, mas as modificações têm que ser visíveis, né? E aceitas por algum editor. Massa? No caso, né? Tô devendo ainda, né? A atividade do primeiro encontro. Tô devendo um bocado de coisa, pessoal de Santana de Ipanema, né? Não deveria ter assumido esse polo, não. Mas vamos lá. Assumi agora, todo lascado. Coloque esse e-mail, né, como tutor em Santana de Ipanema, e como professor formador coloque esse aqui, tá? Em aula 01, tá certo? Em vez de ser link, semin, tá? Coloca em aula 01. Isso, José, eu vou querer uma equação no lugar do C, do D. Tem D? O senhor pode explicar sobre as equações? Só um momentinho, aqui, eu vou explicar. Aqui, viu, José? Tem 3 equações aqui. Esse cara aqui, que é obviamente a equação, só o C e só o R igual a 2. Entendeu? Não precisaria fazer esse C como equação. Não precisaria, tá? Dava para botar a letra C e formatar como itálico, mas não quero. Eu quero como 3 equações. Beleza? Desculpa, qual foi a pergunta? Professor, Diz. no caso, a gente vai fazer como no primeiro encontro. A gente vai abrir e vai compartilhar para o e-mail de vocês. A diferença é que o documento vai ser seu. Não vai ter mais perigo nenhum de alguém fazer alguma coisa errada. Se fizer, foi culpa sua, tá? O documento é seu. Beleza? Antes estava acessando uma pasta que eu estava compartilhando. Só que eu tinha que deixar vocês como editor. E você como editor pode fazer tudo. Inclusive bloquear a pasta. É o R igual a 2, viu, José? Não é só o R, não. O R igual a 2 é uma equação. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui. O R igual a 2 é uma equação, tá? Tá vendo aqui? Tá como X vermelho. Beleza? É uma equação só, tá? R igual a 2 está dentro de uma equação. Só tem 3 equações ali. A grandona, somente a letra C e o R igual a 2. Ok? Desculpa, Larissa, diz aí. Entendi, professor. No caso, a gente vai mandar o link, né? Isso, você vai criar no seu Drive, tá? E vai fazer os compartilhamentos. Se você errar no compartilhamento, lascou. A nota vai ser 0 porque a gente não tem como verificar. Então o compartilhamento tem que ser feito correto. Ok? Nada. Sim, deixa eu voltar aqui. Diz, Juliane. Pode falar, viu, Juliane? Não precisa levantar a mão, não. Pode interromper, tá? Tá. É difícil. Professor, uma dúvida. Diz. Para a gente fazer a atividade, a gente vai começar do início, onde tem as instruções, ou a gente pode só abrir um documento em branco e já fazer a parte da prova, só da prova? Poder pode, mas você, se não souber os detalhes, pode acabar fazendo errado, tá? Porque a avaliação não é só parecido, não. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha os itens que vão ser avaliados. Agora é elástica, né? Cada um só vale 0,1. É uma pena, vai ser um trabalho danado só por um ponto, né? É real. Pois é, né? Mas não tem o que fazer, tá certo? Infelizmente. Podia ser bem mais, né? Dá um trabalho danado isso aqui, viu? Eu vou olhar se os espaçamentos estão corretos. Por exemplo, eu disse aqui, ó, tá vendo aqui, no primeiro item, que eu quero papel A4 com todas as margens 1,5. Se você errar uma margem, você perde aquele ponto. Entendeu qual é a ideia? Entendi. Não vai perder mais pontos. A ideia é, se você errar um alinhamento, não interessa aonde foi. Se errar 10 vezes também não interessa. Errou uma vez, perde o ponto do alinhamento. Então aqui, tá vendo que esse 1 não tá... Normal dele é ficar um pouquinho à direita.
E aí aqui a ideia qual é? Eu quero que você saiba usar a régua para trazer o carinha para a esquerda, né? Para ficar bem embaixo do texto. Tá certo? Então a ideia aqui é ver se você aprendeu a usar a régua para fazer isso aí. Beleza? Então, o primeiro item é esse. O segundo é coluna. Só tem 3 lugares com coluna nessa prova, não é isso? Ou 2, sei lá. Aqui, não é isso? Aqui, ó. Só tem 2 lugares com coluna. Beleza? Nesse textozinho pequenininho aqui e nas alternativas da primeira questão. Só tem 2 lugares com colunas. Então, não pode errar nenhum desses lugares, tá? É a formatação do texto. Eu disse nesse negócio aqui em cima, tá? Eu estou dizendo qual o tamanho dos caras, quais são as fontes, tá tudo dito aqui. Então eu espero que você não erre nenhum deles. Tá vendo? Cor, etc, tá? Ele vai entregar quando vem o professor? Agora à tarde, né? Tu sabe que conseguia terminar? Brincadeira. Meio-dia de segunda-feira. Meio-dia de segunda-feira. Isso, meio-dia de segunda-feira. Agora, meio-dia de segunda-feira mesmo, tá? Porque se seu arquivo estiver mostrando que teve um acesso de meio-dia 01, lascou. Não vai ser mais avaliado. Ai, meu já foi no saco. Não vai dar não, é, Romário? Não vai dar não, é? Mas deixa eu só terminar isso aqui. Alinhamento, ó. Lembra que eu falei que a primeira questão ele é justificado e a segunda questão é alinhada à esquerda? Esse tipo de coisa que eu vou olhar. Tá vendo aqui, ó? Papel, tipo de imagem, cabeçalho e rodapé. Lembra que página de rascunho, né? Essa aqui, folha de rascunho. Eu vou ver se tá no cabeçalho. Isso só vai estar no cabeçalho em um lugar. Tá? Se você colocar na mão no outro, tá errado. Ok? Ele tem que ser replicado automaticamente. E é fácil verificar. Eu vou criar uma nova página. Estão percebendo como é que eu faço para avaliar? Se eu criar uma nova página e a palavra folha de rascunho não aparecer na nova página, então você fez errado. Se eu criar uma nova página e essas numerações não mudarem, adivinha, foi colocado na mão. Percebesse? Vai ter que ficar 3 de 4. E a nova página que eu criar vai ter que ficar o quê? 4 de 4. Passa? Então tem muita gente, por exemplo, que coloca o 3 na mão. Aí eu percebo, porque não vai ficar 4, né? Eu só vou inserir a nova página, eu já pego. Como é que eu sei se a pessoa fez o certo o ABC? Eu vou inserir um novo item. Um novo item tem que virar F. Se o seu não virar F é porque você fez na mão. Ok? Coluna, é só olhar. Se eu clicar aqui no meio, lá na régua, lembram? Vai aparecer os marcadores das colunas do espaçamento. Tá bom? Então é assim que eu vou verificar as coisas. É por isso que precisa de privilégio de editor ou comentador. Se não tiver, não tem como verificar. E é por isso que a nota vai ser 0 se você errar aqueles privilégios. Não pode errar de jeito nenhum. Ok? As imagens, tá vendo? Olhar o alinhamento, posicionamento e tamanho. Então esse cara aqui, estão lembrados? Ele tem que estar no cabeçalho, né? Largura 6,5, se eu não me engano, né? E centralizado. Se você colocar à esquerda, lascou, né? Esse cara aqui também, 6,5, né? E a posição dele, lembra que eu falei, né? Tem que estar do lado direito, bem no cantinho, né? Isso, uma linha em cima e esses caras embaixo. Então é o que significa esse negocinho aqui. E nota de rodapé, né? Isso, tá aqui embaixo, né? Essa nota aqui, ó, só esse cara. Tá? E você não precisa se preocupar com nada, tá? Isso é automático. Essa barrinha preta, tá? O tamanho dele, esse número 1 é ele que vai fazer. Você não mexe nisso, aceita o que ele fizer e tá correto. Ok? E é óbvio que você não vai botar essa borda vermelha, né? Essa borda vermelha eu coloquei só para separar. Assim. E as páginas 2 e 3, tá? Se tiver Enter, lascou. Tá certo? Não é com Enter. É com o quê? Alguém lembra? Como é que faz para criar uma nova página? Tem no aplicativo. Inserir o quê? Bora, gente. É para inserir o quê? Para criar uma nova página. Ninguém sabe, lascou, né? Aqui, ó. Se eu quiser esse cara em outra página, como é que eu faço para botar essa imagem em outra página? Eu vou para frente dele, ó, e faço o quê? Insiro uma quebra de página. Tá vendo aqui, ó? Acabou, se vira aí. Mas observe, não parece estar em outra página, por quê? Porque eu não habilitei o módulo layout de impressão, né? Se eu habilitar agora, você vê, tá vendo, ó, esse espaço todinho, ó, e ele foi para outra página. Massa? Se eu ver um monte de enter aqui, tá? Ele vai estar errado, ó.
Tô apertando. Ops, desculpa. Deixa eu voltar aqui. É aqui. Tô vendo que tô apertando Enter? Se eu ver que vocês fizeram isso, tá errado. E agora vem a pergunta importante. Como é que eu vejo que vocês fizeram isso? Bora, gente. Como é que eu vejo que vocês apertaram Enter? Interessante. Aqui eu não consigo não, né? Aqui eu não consigo não. No aplicativo eu não consigo, tá? Eu consigo no navegador. Eu acho que eu comentei com vocês em alguma gravação, mas aí como ninguém aparentemente, né, assiste gravação ou morre, né? Porque tem mais de 7 minutos. Cadê? Aqui. Não, desculpa, ele abriu. Desculpa, ele tá aberto no aplicativo. Eu tenho que botar no navegador na guia anônima, né? Desculpem aí. Deixa eu pensar. Navegador. Aqui, né? Tá em exibir a opção, tá? Deixa ele carregar aqui. Deixa eu pensar aqui. Pera aí, o que é que tá acontecendo, hein? 4 abas, não é isso? Aqui mesmo dá pra ver. Droga. Não, vou abrir aquele documento, é melhor, né? Que foi o que eu modifiquei, tá certo? Eu acho que é isso, tá? Eu acho que ele bota como primeiro. Só um momentinho. Carregou, né? Página 1, não é isso? Aqui, ó, página 2. Como é que eu consigo ver? Estão lembrados? Ver caracteres não imprimíveis. Isso é um troço super importante, tá? Estão vendo aqui que tem uns enter? Olha aqui a quantidade de enter que você botou. E isso tá errado, né? Tem que inserir uma quebra de página, que vai aparecer aqui embaixo, tá? Se eu continuar descendo, só Deus sabe. O problema é que deu zoom. Então eu tenho que ter esse zoom para ver a quebra de página. Cadê, gente? Era para ele mostrar aqui agora. Quebra de página. Umas barrinhas, tá certo? Escrito isso. Eu vou recarregar, tá? Tá estranho esse cara aqui. Deixa eu pensar. Recarrega aqui, né? Tá estranho isso, tá? Era para ter mostrado. Opa, ele tirou a visualização, né? Mostrar caracteres não imprimíveis. Agora. Pois é, não tô vendo aqui não. Tá muito estranho isso aqui, viu? Deixa eu abrir aqui no computador, tá? Essa janela aqui tá no computador, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pensar. Só que essa janela é anônima, né? Não vai se ver. Deixa eu pensar aqui. Eu preciso do Lind 104. Essa aqui. Pronto, esse aqui. Lind 104. Tá no computador, tá certo? Abrir aqui agora. E vou ver, né, isso. Mostrar caracteres não imprimíveis. É estranho. Não apareceu realmente não. Quebra de página. Curioso. Deixa eu sair voltando aqui. Deixa eu sair apagando esses caras que eu botei. Abriu essa porcaria aqui, né? Bem, isso é muito exótico, tá? Era para aparecer um... eu vou inserir um aqui, tá certo? Inserir quebra de página. Cadê? Aqui, quebra de página. Tá vendo aqui, ó, quebra de página? Pois é, né? É esse cara que eu queria que aparecesse. Tava sem quebra de página, tá vendo? Eu tinha apagado sem querer, tava com enter. Deu uma coincidência infeliz, né? Como ele não cabia, ele foi para outra página, tá certo? Ele tava sem quebra de página, foi separado com enter. Então aqui, ó, antes dele eu insiro uma quebra de página. Agora. Olha aqui a palavra quebra de página. Pois é, foi esse carinha aqui que... Então deixa eu tirar esse... Deixa eu voltar pro celular. Então na verdade fui eu que apaguei sem querer a quebra de página, por isso não estava aparecendo. Então deixa eu voltar para cá. Ó aqui a quebra de página.
Então realmente fui eu que apaguei sem querer, e como a imagem não cabia realmente na página anterior, então automaticamente foi para outra, né? Aqui que ainda bem, né? Então ele está funcionando corretamente. Foi besteira minha. Sim, deixa eu voltar lá para descrição da atividade. Deixa eu ver se tem aqui. Certo, ó, quando vocês terminarem, tá? Vocês têm que ir nesse link aqui, tá certo? Para colar o link. Isso aqui é um formulário Google, tá certo? Então, se você clicar aqui, ele vai abrir um formulário Google, tá? Mas aqui você vai ter que logar com a conta da escola, tá? Porque tem que garantir que você é você mesmo, beleza? Então você tem que logar, por isso que ele perguntou isso aqui, tá? Então deixa eu logar aqui. Tá em aula 02, né? Lin.Vicente4. Deixa eu só carregar aqui. Pronto, funcionou. Então tá certo. Tem um para cada polo, tá? Eu ia botar um só para todo mundo, mas aí eu acho que eu não tinha como separar vocês automaticamente. Desculpa, alguém. Ok. Então tá aqui, tá? Acho que você vai ter que clicar isso. Apesar de você clicar isso, aí coloca teu nome completo, tua matrícula, repete teu e-mail, tá? Basicamente esse cara aqui, não é isso? E isso aqui para você perceber se não fez besteira. Então se você por exemplo é de Santana de Ipanema, né? E clicar aqui, tá? Então já está mostrando, né? Você está usando o questionário errado, tá certo? Porque esse questionário era para ser de Águas Belas, tá certo? Só isso aí. E o link aqui, tá? Aqui você cola o link, tá certo? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Esse aqui é o link dessa pasta, não é isso? Então, faz de conta que fosse do documento, tá? Então você colaria ele aqui. Beleza? E aí confere tudinho, tá? Antes de apertar aqui em enviar. Massa? E aí, tá? Presta atenção, hein? Ele tem que ser um documento Google no Google Drive. Se ele for outra coisa, tá? Não tá valendo não, é 0. Tá certo? 0 assim, né? Só vai perder esse ponto, né? Se mandar um Word, não funciona, tá? Você pode colocar um Word no Google Drive, não é isso? Se você fez no Word e eu abrir no Google Drive, eu vou ver isso, tá? Vou ver que isso é um documento. Ele vai dizer que é um documento Word, do Microsoft Word, então tá errado, ok? E não pode ter mais acesso depois de meio-dia da segunda-feira, né? Que é 27 de maio. Se tiver algum acesso depois dessa data, também está considerado errado, ok? Então não acesse mais, não toque no arquivo, tá? Se você abrir para olhar, ele vai registrar como acesso e aí já não conta mais pontuação, beleza? Então verifique tudo, na hora que submeter não abra mais, só depois de você receber a nota, e aí você pode abrir para ver, por exemplo, que foi, se o professor deixou algum comentário no próprio arquivo, tá? Beleza? Também as restrições de acesso tem que estar corretas. Se estiver errado, a gente não tem como verificar a sua atividade, então ela vai ser também, né, isso com nota 0. Bom, então presta atenção aí se está tudo direitinho, beleza? E aí tudo direitinho, aperta em enviar aqui. Massa, então tem Águas Belas, né, isso? E tem um para Santana do Ipanema, beleza? Deixa eu fechar aqui. Professor, Diz aí. as restrições aí dessa página que a gente tem que colocar os acessos só do professor formador e do tutor. Tá escrito aqui, sim. Professor formador, tutor, e tem que tirar o acesso para todo mundo. É o primeiro item aqui. É lá no mesmo lugar ali em compartilhar, né? Que foi Isso, só que é lá em cima, né? É lá em cima que você adiciona as pessoas. Sim. Você mexe lá embaixo, não é isso? E depois mexe lá em cima. Isso, Tá? Eu posso tentar mostrar aqui alguma. Deixa eu só terminar aqui. Bem, aqui são os detalhes, tá certo? Ó, a segunda eu quero desse jeito, tá? Estão vendo que tem o tracinho embaixo do A? Alguém sabe fazer isso? Me diz aí como é que faz.
E eu fiz isso na mensagem que eu postei no fórum, né? Fiz questão de botar o tracinho embaixo do A. Muita gente não sabe fazer isso. Bora, gente, diz como é que faz aí. Tá constrangedor esse silêncio. Não, tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem comigo, né? Isso não vai funcionar, tá? Isso não vai funcionar. Ok? O segredo, tá? É sublinhado sobre escrito. É só isso. Sublinhado sobre escrito. Não tem mistério. Se por acaso ele fizer sobrescrito automaticamente, tu vai ter que desfazer, tá? Para ele tirar o sobrescrito, para você colocar ele normal. Deixa eu mostrar aqui. Aqui nesse documento mesmo. Cadê ele? Aqui, nesse documento mesmo. Vejam só. Primeiro lugar. Tá? Esse zoom é elástica, né? Tá vendo aí, né? Então, o que é que eu faço? Seleciono só esse Ozinho aqui, tá? É melhor escrever primeiro e selecionar depois, viu? Ai, caramba. Eu tô no Android, né? Pra selecionar tem que clicar, né? Ah, gente, eu vou sair... Deixa eu pensar... Não, tô no Android. Eu não vou conseguir selecionar direito, porque fica dando aquele zoom, tá certo? Então, me desculpem aí, eu vou pro PC, tá? Senão eu vou passar 10 anos tentando fazer aquilo. Tô aqui, ó. Cadê o primeiro lugar? Deixa ele carregar. Ué. Aqui, primeiro lugar. Escreveu normal, tá? Aí, ó. Seleciona, sublinhado, formatar, texto, sobrescrito. Tá certo? No aplicativo tem, super fácil também, tá? Deixa eu botar no aplicativo. No navegador é que é lasca. Ele fica dando aquele zoom, aí lascou, né? A gente espera todo naquele zoom. Ó, tô aqui, não é isso? É aqui, né? Tá aqui. Aplicativo documentos, não é isso? É esse aqui, né? Pronto. Vou escrever aqui. Ó, habilitar modo de escrita, não é isso? Segundo. Veja só, lugar. Aí, ó. Seleciona só o segundo. A questão é como é que seleciona, né? Pegou demais. Aqui, peguei só o segundo, não é isso? E aqui embaixo, ó, botei o sublinhado e agora tem que colocar o sobrescrito, tá? Deve estar aqui em algum lugar. Tá vendo aqui, ó? X ao quadrado. Viram? Mistério nenhum. Segundo lugar. Beleza? O risco, tá, de você fazer isso antes de escrever o resto é esse aqui, ó. Ups, não, funcionou. Ah, que bicho é inteligente. Bicho é inteligente. Agora eu fiz alguma besteira, deixa eu desfazer aqui. Bicho é inteligente. Ah, sim, tá aqui. Viram? Então o risco é acontecer isso, tá? Porque ele tá usando a formatação anterior. Massa? Se isso acontecer, não tem mistério nenhum não, tá? É só selecionar e tirar, tá certo? Você clica aqui, segura. Aí, tem que ter esse espaço anterior também, tá certo? Jesus, é um trabalho. Aqui, consegui, né? Então esse cara aqui, ó. Aí você tira o sublinhado, viram? E tira o sobrescrito, tá? É só clicar de novo, se eu não me engano ele deve tirar. Exatamente, tirou. Beleza? Então, se acontecer algumas coisas estranhas. Alt GR, essas coisas não funcionam não, tá? Ele vai colocar o cara lá em cima, mas não coloca o traço embaixo. Beleza? Antigamente funcionava, viu? Mas muito antigamente mesmo, tá? Se você usar o Alt GR, ele só faz, por exemplo, sem o sublinhado. Não é isso não? Confere isso, na verdade. Você só consegue, né, o carinha sem o sublinhado. E aí lascou, tá? É melhor não fazer assim, porque fica 2 graus. Segundo grau lugar. Isso não faz sentido, tá bom? Para ficar correto, se você quer fazer assim, não tem correto não, tem que botar o traço embaixo, tá? A outra opção é colocar com ponto, não é isso? Ah sim, pode ficar em cima com ponto também, pode ficar em cima com ponto, se aceita, tá? Se você não sabe botar o tracinho embaixo, né? Então a outra opção é colocar um ponto, tá? Então poderia ficar assim, ó, segundo lugar, massa?
Então dá para fazer assim também. Mas eu não vou aceitar não, tá? Eu quero daquele jeitinho. Beleza? Sim, vamos lá, voltar para o... Cadê ele? Aqui. Então, tá certo? Quero desse jeito. E detalhe da bordas da tabela tá aqui. Tá certo? Aqui, ó. A tabela não possui bordas nas laterais externas. A borda inferior, essa grossinha aqui, ó, ela é preta, cheia, com 3 pontos de espessura. Exceto por uma borda vertical, todas as bordas internas são pontilhadas na cor preta com 0,5 pontos. Tá vendo aí? O único que é cheio é esse cara aqui, ó. O resto é pontilhado. E a cor aqui é, né, lembra que a cor aqui é branca, né? Porque o fundo é preto. Então tudo aqui está escrito, tá? Inclusive aqui, tá vendo? Ó, a borda vertical no lado esquerdo de polo e tutor virtual é uma linha preta cheia com espessura de 0,5 pontos. Tá vendo aqui, ó, lado esquerdo, linha cheia 0,3. Ok? Assim, aquele texto em 2 colunas que está após a tabela e antes da primeira questão, o tamanho dele é 9 pontos. Tá? E a coluna está separada por 1 centímetro, tá? Não tá, enquanto que na primeira questão, tá certo? A separação de colunas, eu não falei o que é, então você aceita o que ele fez. Aqui não, tá? Aqui essa separação é 1 centímetro, tá certo? Isso aparece em opções, tá? Então, daqui a pouco eu mostro. Ok, aqui está falando daquela parte das numerações, né? Que aí vocês devem estar lembrados, porque ficou na gravação. Ele não tem o um ponto e a fecha parênteses, não é isso? Ou você muda o primeiro nível ou muda o segundo, né? Então, eu escolhi a opção 1 ponto como padrão, não é isso? E aqui ficou A ponto. Aí depois eu cliquei, não é isso? E troquei esse A ponto por A fecha parênteses. Isso aí está numa das primeiras gravações. Cadê? Era esse item 7, né? No item 8 está falando somente da primeira questão, né? Isso, daquela imagem que eu já comentei com vocês, né? O alinhamento também é justificado. Aqui está falando da segunda questão, não é isso? Então tem que ser uma equação do documento Google, não aceita imagem. E mesmo quem sabe usar a extensão também não pode usar, né? Não vai poder fazer em LaTeX. Tá? Vai ficar bonito, maravilhoso, mas eu quero a equação Google, ok? O C e o R igual a 2 também, né? Tem que ser escrito com a equação Google. Aí eu coloquei aqui, né? Isso, esse pedacinho da segunda questão. Massa? E, né, isso é aquilo que eu mostrei para vocês antes, né? Aquelas 2 páginas com folha de rascunho no cabeçalho, né? Não é para usar Enter para criar, né? Isso é para usar quebra de página. E também está numa gravação anterior, né? Que dependendo do lugar, infelizmente ele é confuso, né? Tem lugar que ele aceita 2.3, tem lugar que ele aceita 2,3. E aí você vai ter que descobrir, né? E descobre voltando, né? Então se você muda alguma coisa, volta para lá e vê se o número que você ficou. Se o número que você colocou não ficou, então, né, é porque ao invés de ponto é vírgula ou vice-versa, certo? Se o número for inteiro, obviamente não tem esse problema. Massa? Então esse é o link, tá, que eu botei no chat para vocês, né, para acessar aquela pasta, ou, né, esse QR Code. Lembrem, né, que vocês têm que fazer uma cópia, tá, ou download daquela pasta, certo? Ninguém tem permissão de escrita aqui, é todo mundo leitor. Ok? Professor, Pode falar. eu vou ter que sair agora. Beleza, Andressa. Eu acho que agora eu acabei a explicação. Eu só vou tentar mostrar alguma coisa, né? Cabeçalho, alguma coisinha só. Mas vai ficar gravado. Aí depois, se você quiser, pode pegar lá. Beleza? Obrigado pela participação. Obrigada, tchau. Tenta terminar aí. Até meio-dia da segunda-feira. Tchau. Até mais, obrigado. Beleza, então. Eu acho que eu paro aqui, né? Que essa aí fica Boa tarde, professor. Desculpe me interromper. É que eu trabalho e eu também vou precisar sair. Tranquilo, não tem estresse não. Valeu, até. Tchau. Bom final de semana e até segunda. Obrigado, tchau, tchau.